Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar entendendo como é que você produz ângulos difíceis nas fotos. O que é que eu quero dizer quando eu falo ângulos difíceis? Ângulos difíceis são aqueles ângulos que fogem demais do padrão de frontal, lateral, foto de costas. Então, quando você quer criar uma imagem em que o gerador de imagem ele tem que pegar uma pessoa de determinada forma, determinado ângulo, por exemplo, pelo ângulo da mão, pelo ângulo do ombro, é uma coisa bem complicada para você produzir somente com esses comandos básicos. Então eu vou estar demonstrando aqui como é que a gente pode estar produzindo esse tipo de imagem. Eu já deixei uma imagem aqui só para que fique um pouco mais claro o que é que eu quero dizer sobre ângulos normais. Esse daqui, por exemplo, é um ângulo frontal. Então, a imagem é uma coisa simples, é só de uma mulher, ela está de frente. Na imagem seguinte aqui, é uma imagem de lado, então você vê que não tem nada demais aqui. Só que se eu quiser criar uma imagem dessa mesma pessoa aqui, mas pegando pela mão, eu vou ter que fazer uma série de comandos para ter isso daqui. Eu vou dar uma suposição aqui de uma espécie de conversa em que a câmera deverá estar na mão da pessoa, porém focando na outra pessoa que está, sendo mais exato, está ocorrendo uma conversa e a câmera está na mão de uma das pessoas. E aí eu vou estar produzindo. Possivelmente eu vou estar editando essa parte porque vai sair um pouquinho grande para produzir o prompt, aí para não ficar aquela coisa calada. Mas aí a gente volta com os comentários. Então é isso, pessoal, eu acabei de produzir um prompt aqui. Das 4 imagens, somente uma veio conforme eu imaginei, que seria essa segunda aqui. É interessante que você saiba que à medida que você vai tornando o prompt mais complexo, a tendência é você perder, entre aspas, imagens, né? Então se você produz, você pede para ele produzir, as 4 imagens não vão sair conforme você imaginou. Entretanto, se sai uma como você quer, já é lucro, né? Porque enfim é a imagem que você estava imaginando. Dando continuidade aqui, só para explicar o prompt, como que eu consegui fazer essa imagem aqui. Eu tenho que pedir para o gerador de imagem produzir a mão de uma mulher caucasiana. Eu preciso que ele gere a coisa que está ao lado dela, que no caso eu solicitei que é um jeans, mas poderia ser outra coisa, poderia ser outra vestimenta, ou poderia ser um objeto, por exemplo, uma mão repousando sobre uma mesa, segurando um livro, alguma coisa assim. Então eu solicitei para fazer a imagem de uma pessoa que ela é obrigada a fazer a pessoa inteira, já que eu pedi para fazer uma pessoa inteira. Entenda que quando eu solicito para ela fazer uma negra, ela tem que, o gerador de imagem ele tem que fazer uma negra. É diferente de eu pedir a mão de uma mulher branca, é outra coisa. Ele não é obrigado aqui a produzir a pessoa inteira. Se eu apagasse isso daqui, aí eu não ia conseguir fazer isso daqui não. Eu vou dar um exemplo já sobre isso. Continuando explicando, eu inseri aqui o céu azul para dar uma perspectiva a mais para o gerador de imagem, para que ele produza o céu e evite de ele criar um ângulo horizontal. Ou seja, seria mais ou menos... Eu vou dar um exemplo aqui apagando essa parte. Então é isso que eu falei, que era mais ou menos deixar a pessoa nessa perspectiva em que a mão fica na mesma linha da pessoa. Eu não queria isso. Por isso que eu solicitei para que fosse criado o céu para dessa perspectiva em que a câmera está baixa em um ângulo, supondo, de 45 graus, mirando para cima, pegando a mão com foco e subindo em direção ao céu, pegando as pessoas. O resto do prompt seriam só tecnologias, que é renderizado e tudo. Essa parte aí eu já vou passar batido, existem outros vídeos que trabalham melhor isso. E o ângulo baixo, que é justamente o comando principal quando você quer criar o ângulo. Eu vou dar outro exemplo de um ângulo difícil aqui que a gente pode estar trabalhando, seriam com objetos na mão. Então, fazendo aqui agora um prompt ao estilo True Crime, um nicho aí de crimes, essas coisas,
A gente vai estar produzindo, possivelmente eu vou editar novamente essa parte e aí a gente vem com o resultado. Então tá aí, pessoal, eu fiz mais uma imagem aqui. Na imagem eu solicitei que eu só queria uma mão segurando uma arma e apontando para um empresário. Por isso que eu falei uma coisa bem nicho true crime aqui. Se você estivesse fazendo um vídeo, uma coisa assim, e aí você quisesse criar uma espécie de mistério, quem matou o fulano de tal, então você poderia estar utilizando essa imagem aqui para criar um vídeo, para criar aquele suspense na plateia para saber quem foi que fez o ato contra a pessoa. Existem várias outras formas de você pegar o ângulo, você pode pegar ângulo pela cabeça, basta que você siga mais ou menos esse protótipo aqui de prompt aqui. Você pega o objeto que você quer dar um foco maior, e aí você faz a pessoa ela tem que ser, você tem que dar uma certa característica para a pessoa, não pode ser uma pessoa tão vaga para que o gerador seja obrigado a criar aquela pessoa. Então você cria todo o contexto lá, você bota numa livraria, no caso aqui é um escritório, né? E aí você pode estar criando aí várias imagens. No caso aqui é como eu falei, é uma imagem no ângulo horizontal, mas se você tivesse querendo criar aqui um ângulo baixo, é preferência que você crie insira no prompt o teto, ou para que ele crie o teto, ou se você estiver trabalhando em um ângulo alto, né, você esteja solicitando aí no prompt para ele criar o chão, para que fique mais bem detalhado o ângulo, tá bom? Então é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários, deixem um like também no vídeo, e é isso.